Senhor presidente, senhores senadores, as pessoas que nos veem pela TV Senado e que nos assiste, nós estamos diante de um cenário triste, turbulento, onde a economia do Brasil, de ladeira abaixo, e isso ocorre em todo lugar onde se tem um governo totalitário. O presidente da República quer saber quem é o pilantra que levantou o preço do ovo. Quem é o pilantra? Bem, que nem tem uma galinha que está reclamando pelo valor do ovo. Essas falas inconsequentes, improcedentes de um chefe de Estado diante de um quadro sofrido, dantesco, em que as pessoas hoje estão se abstendo do café. O preço nos supermercados, aquilo que alguém comprava há meses atrás, com R$200, hoje ele não consegue fazer com R$1.000. Essas coisas que têm reflexo no cidadão que vai às compras porque precisa levar alimento para casa, certamente atinge todos nós, e nós que somos do parlamento e da casa alta, nós precisamos denunciar. Aqueles que me trouxeram aqui, me trouxeram para que, destemidamente, eu pudesse, em seu nome, viver num país onde um quilo de pé de frango era R$1,90 e hoje são R$12, alguma coisa está errada. Não estamos vivendo no fantástico mundo de Bob. A violência que assola o país e ainda esse quadro dantesco em que a sociedade não se dividiu, porque a maioria absoluta verbaliza, deputado, senador Eduardo, ela verbaliza, ela não se intimida, não se deixou intimidar, agora fala de um outro momento, com essa ditadura imposta pelo Supremo Tribunal Federal, que essa casa não prestou atenção e ela vem crescente. Eu encontrei Vossa Excelência aqui no meu mandato, segundo em 2010, quando Vossa Excelência chegou, vindo do governo do Amazonas. E eu tive meu primeiro mandato em 2002, em 2003, não é? Encontrei Vossa Excelência, e se Vossa Excelência se recorda, desde 2005, com o ativismo judicial, não se encontra um discurso meu que eu não tenha falado do crescente do ativismo judicial no Brasil. Hoje não é mais esse crescente, é ditatorial. E hoje, um Supremo que formou maioria para que eles não se sintam impedidos quando o processo vier do escritório de um consanguíneo, ou de uma esposa, ou de um esposo. O último que sabatinamos aqui, o Zanin, tem até um processo do escritório dele, uma AGE, um processo dele, do escritório dele contra mim. E ele ainda fez rodeio, procurou gente para me receber ele no gabinete, para ele me convencer a votar nele. E procurou todo mundo, porque a moda é essa, você vai no gabinete, convence o cara, o voto está pronto, ele não precisa ser sabatinado. Mas o senhor Zanin foi sabatinado. Ele não está se sentindo impedido nesse momento de participar no julgamento de Jair Bolsonaro. Um julgamento de uma peça que, eu já disse nessa tribuna, eu encontro do nada com coisa nenhuma, uma peça orientada, uma peça com a vênia do senhor Gunê, que também foi sabatinado nessa casa. Pelo menos para mim,
eu recebi a pedido do senador Marco Rogério, dizendo que era um mestre, que era um professor muito decente e que era o professor dele. Eu recebi. Aqui nessa casa é mais fácil do que na Câmara, que a gente se dá muito bem em todo mundo. Eu recebi e vejo que o senador Marco Rogério pode estar sentindo a mesma decepção, porque é a peça desse cidadão que orienta e faz a vênia da denúncia contra Jair Bolsonaro. Eu não posso falar que é de ficção, porque ele não se assemelha a Steven Spielberg, mas eu encontro do nada com coisa nenhuma alguém que não honra o seu passado e o desfaz de uma maneira muito vil e perversa. O Zanin, que não se julga impedido de participar do julgamento de Jair Bolsonaro, ele não se julga impedido, agora enquanto ministro, mas se julgava quando veio ser sabatinado. Eu tenho 3 minutos, passo a palavra para o ministro Zanin. Qual for a parte que eu tenha patrocinado os seus direitos e interesses, senador, por favor, eu não poderei, se aprovado, há uma definição da mesa diretora de que nós não devemos usar o áudio de terceiros no microfone do Senado. Essa foi uma decisão adotada pelo presidente Davi Alcolumbre. Eu peço vênia a Vossa Excelência sabe da minha relação de respeito e de amizade com Vossa Excelência, mas eu estou aqui exercendo a presidência por delegação do presidente Davi Alcolumbre e eu não vou descumprir uma orientação da mesa diretora do Senado. Peço a Vossa Excelência que possa concluir o seu pronunciamento. Aquilo que eu coloquei, eu tenho tempo. Eu estou colocando o que ele falou no microfone dessa casa. Eu não conheço essa determinação no regimento interno, com todo o respeito também que eu tenho a Vossa Excelência. Ele mentiu a essa casa, dizendo que todo julgamento, nenhum julgador, nenhum juiz, nem mesmo advogado, pode participar se ele foi parte da peça acusatória ou de defesa. Ele responde isso para ser tão somente aprovado. Eu não estou falando mentira, eu não estou inventando nada, eu estou passando a palavra. Ele agora não se sente impedido de fazer um julgamento de uma peça que não existe, de invenções e que tem trazido problemas absolutamente graves para o Brasil. Essa casa se sente acuada, a maioria dos senadores, alguns se sentem à vontade, e eu não sei como alguém pode bater palma para alguém que estabelece um regime por si só, diz respeito à Constituição. O ministro Supremo diz que nós já vivemos num semipresidencialismo. O outro diz que deixou de ser uma corte constitucional, mas estou aqui em solidariedade a você. O Supremo Tribunal Federal... Posso ter atenção de Vossa Excelência? Total atenção por minha parte, senhor presidente. Que o Supremo Tribunal Federal é um órgão técnico e eles podem falar até de infraestrutura e inauguração de obras. Olha, em que país é que nós estamos vivendo? Para apontar quais crimes de Jair Bolsonaro. Agora o TCU diz que a joia era dele, mas a narrativa, quem é que vai apagar? Para que Lula também fique com 11 containers. Será que tem paridade nesse negócio? Ora, não tem. Ora, veja como mais rápido que imediatamente um Supremo que é moroso em tudo que é processo do cidadão brasileiro e tem sido rápido para condenar inocentes, quando Eduardo Bolsonaro toma a decisão corajosa, e eu diria, parafraseando o apóstolo Paulo, intérprete da mente de Cristo, Eduardo Bolsonaro, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Foi o entendimento que fez com que ele tomasse a decisão. E mais, disse Paulo, para mim, não tenho por ganho a minha vida. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Quero aplaudir a atitude dele, de falar dessa ditadura da toga, que hoje impera nesse país, num consórcio, junto com o governo. Nós já vivemos num regime ditatorial. E eu precisava dizer isso aqui, senhor presidente, às pessoas do país, que eles estão acelerando
porque eles querem Jair Bolsonaro. A mãe de família não comove o coração de ninguém. 14 anos de prisão por ter escrito, eternizado a frase do Barroso: perdeu Mané. Não, ele trata todos nós brasileiros como Mané, como idiotas. Ele que advogou para um terrorista. Eu vou encerrar, senhor presidente, tão somente dizendo das minhas providências. Eu já sofri 2 ataques. Vossa Excelência me conhece de muito tempo. E Vossa Excelência sabe que, para a ciência, eu sou paralítico. Eu sou um homem lesionado de medula. A minha coluna é um enxerto de titânio. Por conta disso, eu fiquei paralítico, consegui ficar de pé e sublimei uma dor que eu tenho 24 horas por dia. Eu sublimei pelo privilégio de ficar de pé. E tenho uma vida, apesar das dores, de atleta, assim, para que eu tenha essa... E fiquei com um passivo do meu lado direito, como Vossa Excelência sabe, e por muito tempo a minha mente se redefiniu e eu consigo andar com uma marcha diferente, jogando o meu quadril. Por conta disso, fiz, o ano passado, uma cirurgia, colocando uma prótese no joelho, que ainda não posso andar longas distâncias. Por conta dessa lesão de medula, eu fui operado sedado. Imagine se eu colocar uma prótese, ter que serrar o osso sedado. E tive que passar muito tempo na UTI. Vossas Excelências acompanharam o ano passado. E agora eu chego do médico, porque fui fazer infiltração nesse joelho aqui, do lado de cá, no joelho esquerdo, que tem aguentado todo esse baque. E recebo, eu não vou falar o nome, sendo atacado por um ator da Rede Globo, que pegou o meu discurso em Copacabana, montou com inteligência artificial, atrasando a minha fala e dizendo que eu estava bêbado. Senador Eduardo Braga, eu tenho uma história. Eu tenho 42 anos que tiro drogados de drogas lícitas e ilícitas. A minha história é recuperando bêbados. Eu nunca coloquei uma gota de álcool na minha boca, nem de vinho. Eu só bebo água. E esses indivíduos soltam vídeo montado por ele. A inteligência da Polícia do Senado foi a primeira a fazer a perícia técnica da montagem, e já foi detectado. A própria polícia e eu tomei as providências judiciais contra esse cidadão. Imagine alguém ir para a rede social zombar da deficiência física de alguém. Imagine se é um de nós, se sou eu jamais faria uma canalice como essa. Mas o Brasil me conhece e conhece a minha história, recuperando pessoas, recuperando vidas, conhece a minha luta. Eu tenho essa entidade, senador, tem 40 anos de vida e 42 de vida para 43 e 40 como instituição. Lutei aqui para que as entidades de recuperação de drogados, a Senad, pudesse socorrer, e existem N casas de recuperação, que Vossa Excelência sabe, como governador e como senador, lá no Amazonas, que eu conheço. Eu estou há mais de 40 anos. Eu estou há mais de 40 anos nessa luta, devolvendo esposos às suas famílias, devolvendo pais aos seus filhos, enxugando lágrimas de família que chora com gente bêbada, drogada. Eu não tenho uma outra história da minha vida. Aí me vejo atacado por um esquerdista doente, e que vem, faz um ataque vil, dizendo que eu estava bêbado, e essa é a segunda vez que o esquerdista faz isso. Eu tomei minhas providências, o Brasil me conhece, eu não tenho, na verdade, não teria nem necessidade, pelo conhecimento de que as pessoas têm da minha luta,
de estar aqui nesse microfone. Mas é preciso verbalizar e tomar providências. É possível que ele seja até inocentado pelo fato de ser de esquerda e achar que eu mereço ser chacota e ser chamado de bêbado nas redes sociais. O que é verdade, senador, o que é verdade, é verdade. As redes sociais existem, mas não para que você faça ataque à honra das pessoas e minta sobre elas. Hoje, a inteligência artificial é um bem, mas também é um mal. Hoje é comigo, amanhã pode ser com o senhor, depois pode ser com outra pessoa e outra pessoa. Eu não estou aqui me vitimizando pela minha situação física. Até agradeço a Deus que me colocou de pé e a força que Ele tem me dado para conviver com dores até aqui e cumprir com dignidade o meu papel e sem medo, de forma destemida. Mas só para dar conhecimento de que eu tomei todas as providências e que as pessoas que viram isso, essa sandice na internet, elas saibam quem é o cínico, sabe, quem é o criminoso que cometeu este tipo de ato. E aí eu encerro dentro da casa, não colocar áudio aqui, mas esse vídeo está nas redes sociais, nunca mais vai sair de lá, como de todos os outros, do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Barroso, de todos eles que vieram aqui e mentiram da mesma forma, e hoje eles são paladinos da justiça, paladinos da honradez, eles não têm passado, eles são absolutamente limpos, nunca cometeram uma infração, e eles podem chamar alguém, vilipendiar alguém com 14, 15, 17 anos de cadeia, porque eles supostamente acham que eles cometeram um crime. Eu agradeço a Vossa Excelência, mas eu precisava responder com relação a essa questão do áudio. Eu agradeço do a Vossa presidente Excelência da Casa. Agradeço a Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente.